Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim te dar alguns conselhos pro caso de você estar aí querendo começar a escrever. Pra quem não sabe, eu sou escritora, né? Há muito tempo já, desde que eu tinha, 16 anos de idade, eu sempre gostei de escrever. E eu tenho um blog que eu escrevo meus textos autorais, onde eu coloco algumas das minhas crônicas, contos, enfim, um pouquinho da minha escrita tem lá no blog. E se você quiser conhecer assim mais profundamente, eu tenho um livro com 10 crônicas que tá lá disponível na Amazon para compra. É esse livrinho que tá aparecendo aqui na tela para vocês e tá disponível lá na Amazon para compra se você quiser conhecer, né? Tem 10 crônicas minhas. É muito legal para você ter uma noção aí mais ou menos da minha escrita. E o link também fica disponível aqui na descrição. E é isso. Passou o momento jabá, vamos falar de escrita. Primeiramente, eu, como escritora, quando eu publico um texto, que eu coloco lá no Instagram, que eu divulgo, ou quando eu divulgo meu livro e tal, as pessoas costumam perguntar assim, caramba, que legal, você tem o dom da escrita. Poxa, eu queria tanto ter esse dom, mas eu não tenho isso, eu não sei escrever. Cara, eu ouço muito isso. E sinceramente, escrever não é um dom, tá? Não é. Escrita é uma habilidade que você vai desenvolver ao longo da sua vida e como qualquer outra habilidade no mundo, você vai desenvolver conforme você tem disponibilidade, perseverança e força de vontade. Então, assim, toda habilidade que você quer desenvolver, você pode, contanto que você se esforce e siga aí os caminhos necessários para chegar lá à excelência naquela questão. Óbvio que se você tem mais afinidade com alguma coisa, você vai conseguir desenvolver mais fácil, né? Pessoas que gostam já de desenhar vão aprender a desenhar mais fácil porque elas já têm aquela predisposição, aquela afinidade com o negócio. Mas se você não é muito chegado em desenhar e quiser começar a desenhar, nada te impede de aprender, meu amigo. Então, vamos perder aí essa frescura de ai, é dom, ai, não tenho. Dom é um negócio inerente, significa que nasceu com você. E não é assim, você não sai da maternidade escrevendo um best-seller, né? Desculpa. Então eu resolvi trazer pra vocês algumas dicas, assim, mais ou menos alguns conselhos, uma maneira de nortear você que tá querendo começar a escrever. Como ingressar nisso daí, como começar, porque às vezes o problema da maioria das coisas na vida a gente nunca sabe por onde começar. Então eu resolvi trazer aqui um pouquinho da minha experiência, o que eu aprendi ao longo desses anos, que funcionou pra mim e que talvez vai te ajudar a ingressar aí no mundo da escrita. A primeira coisa que eu tenho pra dizer pra você é: ache a sua zona de conforto. Quando eu falo zona de conforto, eu falo aquele lugar feliz onde você vai para expor as suas ideias. Onde é que fica isso? Não sei, você vai descobrir sozinho. Isso daí é uma coisa que você tem que olhar para dentro de você e descobrir sozinho. Qual é a minha zona de conforto? Minha zona de conforto é reflexão. Então eu pego uma situação que aconteceu no cotidiano, ou uma imagem, ou uma palavra, ou alguma coisa assim, abstrata, digamos assim, e tento desenvolver algo em cima daquilo. Talvez seja uma zona de conforto para você, sei lá, escrever contos de terror, ou coisas românticas, ou coisas de fantasia, enfim. Ache a sua zona de conforto e comece por aí, né? Comece a desenvolver alguma coisa na qual você se sinta confortável de falar. Alguma coisa que você goste. Eu acho que é um bom começo. Quando a gente está começando uma coisa nova, a gente tem que ter a zona de conforto, porque é aquela que a gente vai estar feliz fazendo e é aquela que a gente vai conseguir se desenvolver melhor. Bom, depois que você descobriu sua zona de conforto, você vai descobrir o seu estilo de conforto. Como assim? Quando você escreve, você apresenta para o seu leitor uma narrativa. Não importa se você está fazendo um texto reflexivo ou uma história com diálogos, enfim, você vai ter uma parte, eventualmente você vai ter partes da sua história narrativas. Então você vai ter que dar contexto. Quando você dá contexto, você tem que escolher uma maneira de narrar a história para o seu leitor. E aí você vai escolher aquela que você se sente mais confortável. Existem conhecidamente aí três
tipos de narrativa, que é narrativa em primeira pessoa, em segunda pessoa e em terceira pessoa. Não é nada de difícil de entender. Primeira pessoa, o próprio escritor está narrando como se fosse o personagem, ou você vai escrever em terceira pessoa, que existe, sei lá, uma força, uma alma superior que está contando a história, como se eu estivesse contando a história de alguém, que é essa terceira pessoa que vai dar o contexto. E existe o segunda pessoa, que é uma narrativa não muito comum e até meio difícil de desenvolver, que é o você, que você transforma o seu leitor na pessoa que está narrando a história. Então, você fez isso, você fez aquilo. Essa narrativa é usada muito no RPG, entendeu? Você entrou num lugar, tinha um corredor, tinha uma porta, o que você faz, sabe? Então, assim, pra quem joga RPG talvez seja uma narrativa fácil de desenvolver. Pra mim, eu já acho difícil. Eu gosto de escrever em primeira pessoa, mas me dou muito bem com terceira pessoa também. Esse estilo narrativo vai te deixar mais confortável também e não deixa de fazer parte da sua zona de conforto. Então você vai ter que encontrar esses dois pontos aí para começar a escrever. Agora que você já decidiu sua zona de conforto, né? Você já decidiu sobre o que você quer escrever. Você já escolheu que tipo de narrativa você vai usar. Você vai sentar e começar a escrever. E aí, como é que você começa? Qual é a regra? O que você pode, como é que você do zero vai começar a escrever uma história? Vou te dar uma dica aqui que pra mim, na minha opinião, é uma dica infalível. Não existe como errar. Comece com Era uma vez. Parece meio ridículo, eu sei, né? Ah, mas eu não vou escrever um conto de fadas, Lila. Eu sei que não. Tudo bem não escrever conto de fadas. Só que o Era uma vez vai te tirar do zero, sabe? Porque assim, ó, quando a gente senta na frente do computador pra escrever, e aí a gente começa a tentar pensar, e as ideias vão vindo, geralmente elas vêm meio... Às vezes elas vêm meio bagunçadas, não vêm muito lineares. A gente vê um começo, mas a gente não vê uma forma de botar a primeira palavra no papel, a gente não sabe o que colocar ali. Então, comece com Era uma vez. Desenvolva, porque depois que você dá o primeiro passo, a história, a narrativa, ela costuma fluir muito mais fácil. Então comece com Era uma vez, desenvolva tudo, e no final, quando você for revisar aquilo que você escreveu, você muda o começo para uma coisa mais coerente, porque é mais fácil você dar um começo para uma coisa que já está mais ou menos organizada do que você tentar dar um começo de uma coisa que você nem desenvolveu ainda, que é uma ideia abstrata na sua cabeça. Então comece com Era uma vez e depois mude o começo. Tire o Era uma vez e troque por alguma coisa que tenha mais coerência com o texto que você desenvolveu. Bom, agora eu vou até tocar num assunto meio polêmico aqui, que é a questão de você se especializar e se desenvolver como escritor. Como é que funciona isso? Tudo na vida que você está tentando desenvolver, a gente vai partir do princípio da tentativa e erro. Ninguém escreve um texto maravilhoso de primeira. Ninguém vai fazer a coisa perfeita na primeira vez. Você vai começar por tentativa e erro. E quanto mais você faz, mais você vai se sentir confortável em fazer de novo, em fazer diferente, em fazer de novo, em fazer diferente e tudo mais. Então comece com tentativa e erro. Comece fazendo exercícios. Não pense em escrever um texto para mostrar para o mundo. Não pense em escrever um livro para fazer best-seller e tudo mais. Comece com tentativa e erro e comece por textos menores. Textos mais pequenininhos, coisas mais simples de desenvolver. Comece aos poucos. Então assim, pegue uma ideia geral, desenvolva, faça alguma coisa pequena, corrija, faça de novo, de outra forma. Por exemplo, você pegou e escreveu um texto, você pegou, sei lá, uma imagem na internet bonita e tal, vamos botar um pôr do sol. Você pegou um pôr do sol muito bonito e foi escrever um texto sobre aquele pôr do sol. Uma história sobre aquele pôr do sol que te despertou. Então, pega aquele pôr do sol, aquela imagem, desenvolve o primeiro contato que você teve com ela. Sei lá, você escreveu uma história romântica de pôr do sol, com um casalzinho muito fofo e tudo mais, e você desenvolveu essa história em terceira pessoa. Beleza. Desenvolveu um pequeno texto falando sobre esse amor, esse relacionamento. Pegue esse mesmo texto e
faça ele de novo em primeira pessoa, do ponto de vista de um dos personagens, ou do ponto de vista dos dois. Faça mais 2 textos, um do ponto de vista de cada um, sabe? Desenvolva outros pontos de vista, e assim você vai aprendendo o quê? A ter várias visões de uma mesma história, e isso vai te dando mais nuances de escrita ao longo do que você vai desenvolvendo. Então, assim, comece com um texto pequeno e desenvolva outras formas narrativas daquele mesmo texto como uma espécie de treino, sabe? E não tenha medo de errar. Erre muito, faça muita bagunça mesmo, as ideias às vezes vêm todas desorganizadas, escreva na ordem que você quiser, depois organize, escreva frases soltas e depois crie contextos entre elas, enfim, use o método que for mais fácil para você, mas encontre seu meio, sabe? Encontre o seu caminho. Não existe uma resposta certa, sabe? Para mim, textos reflexivos, eles são lineares. Então, eles começam com uma ideia e eu vou desenvolvendo essa ideia ao longo do texto. Às vezes eu mudo uma coisinha ou outra no meio, depois quando eu vou revisar o texto. Mas, no geral, elas são mais lineares. Quando eu escrevo uma história, seja de fantasia, um romance, alguma outra coisa, eu costumo ter um monte de pedaço picado e aí eu vou juntando aqui, fazendo um Frankenstein mesmo, sabe? Eu vou juntando e montando porque a minha cabeça é meio caótica. Então, assim, eu aprendi que não adianta eu querer escrever um negócio perfeito de primeira. Vocês estão vendo todos esses livros aqui atrás? Pois é. Nenhum deles eu acredito que foi escrito assim. O autor sentou no computador e escreveu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, exatamente na ordem que eles estão aqui na minha estante hoje. Todos os autores tiveram um momento em que eles tiveram que reorganizar alguma coisa, que mudar alguma coisa, que ajustar alguma ideia que não estava fazendo muito sentido com, né, tipo assim, um meio que não estava funcionando com o final, teve que ajustar alguma coisa ali para poder fazer mais sentido. Todo mundo passa por isso, todo autor passa por isso, ninguém entrega um negócio pronto, bonito, lindo, maravilhoso como chega na estante da gente. Então não queira fazer um negócio perfeito de primeira, tá? Não vai rolar. Fim. Desculpa. Se eu acabei com seus sonhos, desculpa. Outra coisa, tenha leitores beta. Mas aí agora eu vou fazer um grande parêntese nessa brincadeira aqui, que é: escolha seus leitores beta criteriosamente. Primeiro, você não vai escolher para ser seu leitor beta aquele seu melhor amigo puxa-saco que fala que tudo que você faz é perfeito. Por quê? Porque ele não vai achar os defeitos da sua narrativa, os defeitos do seu texto, e ele não vai pontuar nada. E um leitor beta que não pontua porcaria nenhuma não presta. Porque se o leitor beta lê o que você escreveu e diz que é tudo lindo, maravilhoso e perfeito, leu errado, porque não tem como você fazer tudo lindo, maravilhoso e perfeito. Você sempre vai ter ali um momento ali em que alguma coisa não vai fazer sentido e tal, a não ser que você já tenha ali uma gama, uma carga de escritor muito grande e tal, tenha muita técnica, e aí você já consiga desenvolver o negócio perfeito. Mas os seus primeiros textos, eles não vão ser muito brilhantes, no geral, claro. Tem gente que é meio gênio e vai fazer de primeira perfeito. Sempre tem um, né? Mas no geral você vai ter alguma crítica, alguma coisa que o leitor vai pontuar. E quando um leitor beta pontua alguma coisa, você tem que levar em consideração o quê? O que é a opinião pessoal dele e o que é a opinião técnica dele. Por quê? Por exemplo, você lê uma história, ela tá bem escrita, toda bem alinhavada, de um casal muito feliz e tal, e aí um belo dia, sei lá, um dos dois sofre um acidente de carro e morre. E aí o final da história é meio triste porque o casal se separou, a menina ficou sozinha, o cara morreu de acidente de carro, enfim, foi uma coisa triste pra caramba. Aí vem seu leitor beta e diz assim: eu gostei do texto, eu gostei da narrativa, o roteiro é legal, bem estruturado. Mas esse final, poxa, por que você matou o personagem? Tadinho. Eu achei que ia ficar tão mais legal se eles tivessem um final feliz. Isso é opinião pessoal. Isso você não precisa mudar. Isso daí é indiferente. Contanto que tudo que você escreveu esteja bom, o final, se não agradou por uma questão pessoal, não importa.
o leitor que se lasque. Agora, se alguém chegar pra mim e disser assim, olha, tá muito legal, mas eu achei que naquele momento da narrativa ficou meio arrastado, não deu para compreender muito bem o que estava ali, as descrições estão um pouco confusas, não dá pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Ou o roteiro tem uma falha ali, diz que o cara estava indo com o carro em direção a tal lugar, e aí ele bateu o carro, e aí, sei lá, a maneira como ele bateu o carro não faz muito sentido, porque, né, pelo jeito que ele estava dirigindo, não dava, sabe? Coisas técnicas, detalhes. Isso daí você tem que prestar atenção, porque isso daí é falha técnica. Então, falha técnica você corrige. Agora, o que o seu leitor diz que é um erro, porque ele particularmente ficou triste ou não gostou, isso daí não é problema seu. Isso daí é problema do leitor. Ele que se lasque, tá? Tá bom? Que a gente tem que matar os personagens mesmo, não estamos nem aí. E nós mata mesmo, porque é assim que a vida funciona, meus amigos. Se você é leitor e já chorou por um personagem, fique sabendo que o escritor não estava nem aí quando escreveu. Provavelmente ele chorou também escrevendo, como eu já matei personagem e chorei escrevendo. Mas se você chorou porque leu um personagem morrendo num livro, tenha certeza que é porque o escritor sabe escrever. Porque se ele tivesse só matado um personagem e não tivesse sentido nada, aí sim ele tinha que se preocupar. Porque se você consegue causar emoção é porque você está conseguindo trazer a pessoa para sua escrita. E se você consegue trazer o seu leitor para sua escrita, isso não te torna um escritor ruim. Muito pelo contrário. Quanto mais desconfortável você deixar o seu leitor, provavelmente melhor escritor você é. Agora, a respeito de leitores beta, sempre vai ter os invejosos. Então, assim, escolha com critério. Escolha alguém de confiança, alguém sincero e alguém que vai dar os pitacos, vai pontuar coisas de uma forma elegante e não grosseira. Porque tem gente que vai ler seu texto, vai ficar puto porque você escreveu bem e vai começar a montar um monte de defeito idiota. Então, assim, aprenda a filtrar. E assim, não queira ser perfeito. Estude, busque conhecimento, busque informação, leia sobre escrita, leia sobre como desenvolver narrativas, faça cursinhos de redação, tem um monte de workshop gratuito que tem por aí que você pode assistir, que te dá dicas de escrita, que te dá dicas de narrativa, sabe? Não seja arrogante, tipo, ai, nossa, eu sou um escritor famoso, muito foda, sabe? Tipo, eu escrevo há muitos anos, eu escrevo desde os 16 anos, eu tenho 31, então é bastante tempo. Sei lá, 15 anos, metade da minha vida praticamente. Assim, não se prenda nisso, não se ache o pica das galáxias, entendeu? Eu escrevo desde os 16 anos, eu sou escritora assim porque eu escrevo. E eu já ouvi muitos feedbacks positivos daquilo que eu escrevo, então muita gente já leu as coisas que eu escrevo, já me deu bons resultados, já me deu bons feedbacks, disse que eu escrevo bem, que eu devia continuar, que eu devia publicar livros. Então eu me considero uma escritora, mas eu não vou sair por aí dizendo que eu sou perfeita, não ouvindo críticas, não ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Tenha bons ouvidos, tenha um bom filtro de críticas e seja humilde, escreva. Achou um erro, corrige e faz de novo. Ache seu caminho, ache sua maneira de organizar as ideias, ache sua maneira de colocar as coisas no papel. Enfim, ache seu caminho. Faça com calma, com tranquilidade. Não fica desesperado, tá bom? Isso não vai te fazer ser um melhor autor, você querer fazer o negócio perfeito de cara, tá? Desculpa, mas como eu falei, não é dom, é habilidade. E habilidade você desenvolve com técnica, com tentativa e erro. Já viu aquelas imagens de escritores que tem uma máquina de escrever e 1 milhão de bolas de papel do lado? Então, é essa a essência da escrita. Vai ter 1 milhão de bolas de papel, você vai se matar e tá tudo bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver algum texto que você quer que eu leia, que você quer que eu avalie pra você, enfim, pode mandar lá. Os meus dados sempre ficam aqui na descrição. Meu livro, meu blog ficam aqui. Enfim, é isso, gente. Não esqueçam, é claro, se você é novo aqui no canal, assina aqui o meu canal, se inscreve, né? Ativa as notificações, deixa um like se você gostou desse vídeo.
Deixa seu comentário aqui, o que você acha, se você escreve, se você não escreve, se você já leu o que eu escrevi, se você tem mais alguma dica, mais alguma ideia legal para quem tá tentando começar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.